A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Hoje vamos fazer um breve comentário a respeito de uma biografia, tá? Frida Wingre, escrita pelo autor Isael de Araújo, historiador e pastor pelas Assembleias de Deus Ministério Belém, no Brasil. E o que nós vamos encontrar aqui nesta obra, né? Editora CPAD? Nós vamos encontrar um material riquíssimo em detalhes, tá? Em fatos históricos, muitas datas, muitos acontecimentos muito bem relatados de forma cronológica. Isso é importante ressaltar, tá? Então aqui o autor ele vai contar a trajetória, tá? Do casal, o pastor Gunnar Wingre e a irmã Frida Wingre. Né? Aqui no Brasil, como que foi a trajetória desse casal de missionários suecos que vem para o Brasil, né? Evangelizar, ganhar almas para Cristo. Muito bem, nós vamos ter aqui desde o do nascimento de Frida, a sua família, a sua infância, a juventude. Vamos entender aqui que ela se formou em enfermagem, que ela também tinha já uma chamada para missões. Ela vai ser ordenada a missões, ela vai se preparar num curso teológico, inclusive ela vive num momento ali na Suécia, um movimento pentecostal, tá? Então é bem marcante ali a atuação da mulher nas igrejas. Ela vai ser ensinadora da Bíblia, né? Então ela vai ter essa preparação teológica, né? E ela vai receber a chamada dela, né? Que ela seria missionária, e também ela tem um dom de profecia. Aqui nós vamos ver uma mulher temente ao Senhor, né? Desde a sua juventude, uma mulher de oração. Ela recebe o dom de profecia e ela se prepara para a missão. Pois é, aqui a gente vai ver vários relatos. Como que acontece o casamento do casal? Primeiro eles se conhecem na Suécia, aí depois de um tempo ela vem para o Brasil, tá? Numa viagem de navio, que era viagem de navio, viagens assim de 3 meses, viagens de 2 meses, viagens longas. E ela vem assim com o coração bem esperançoso, né? Aqui nos relatos a gente vai ver no diário dela, ela vem muito feliz com Cristo, né? Ela vem assim cheia do amor de Deus. E aí sim, Gunnar, que está nos Estados Unidos, ele vai vir para o Brasil novamente. Aí um mês depois eles já se casam, tá? Então eles se conhecem na Suécia, mas vão se casar no Brasil. Vão ter 6 filhos. E a trajetória do casal vai ser muito marcada assim, por tristezas, desafios, angústias e também enfermidades. Eles precisam superar as dificuldades, tanto as dificuldades culturais, né? A comida, os costumes, o clima, que é muito quente a princípio. Enfim, todos esses desafios que a gente sabe que a gente tem que enfrentar, né? Missionários que vão para o campo, sabe disso, né? No nosso dia a dia mesmo a gente tem esses desafios, mas é bem marcante, tá? Então a chamada missionária é uma coisa muito séria, é isso que a gente vai aprender aqui nesse livro, com um relato de Frida, né? Com toda essa história dela que foi documentada. É um livro que tem muita foto, tá? Olha, tem muitos documentos, tem alguns artigos de jornal, porque Frida, ela tinha uma habilidade muito grande com a escrita e oralmente também. Então ela pregava, ela dava ensino bíblico e também escrevia como correspondente para o Jornal da Suécia sobre missões no Brasil. Tá? Então tem alguns artigos, fotos desses artigos, e no Brasil ela vai ser redatora de 3 jornais. Então vamos ter ali o Som Alegre, vamos ter o Mensageiro da Paz e depois Boa Semente. São 3 jornais. E aqui está documentado, tá? Então tem a data de início de cada um desses jornais, em qual estado que eles foram lançados. Então é tudo muito bem documentado. Vai ter a data que ela já não vai ser mais também redatora, quando ela vai
deixar a direção de jornal para outro missionário. Então, é tudo muito bem explicado, tá? É um documento mesmo, esse livro é um documento. Tem datas importantíssimas, tem algumas notas do diário dela, que é lindo, assim, ela escreve com muita simplicidade, mas ao mesmo tempo com muita riqueza, né, de palavras. Muito bem, estão no Brasil, vão começar, né, a obra missionária, vai relatar também os desafios que eles estão tendo, né? Então, as perseguições, tem uma parte aqui que ele relata que as casas dos fiéis estão sendo incendiadas, está tendo uma perseguição muito grande, estão sendo insultados, enfim, todo aquele desafio que eles estão tendo ali, é uma dificuldade. Mas me chamou muita atenção a questão das enfermidades. Então, Frida, ela vai ficar, por exemplo, num determinado período, 3 meses de cama por causa da malária. Então ela sempre vai relatar que ela está orando muito, né? Aí vem a cura, aí reinicia todos os trabalhos, né? Que ela precisou fazer o repouso, não tinha força para fazer. Então ela se empenhou muito em ciclo de oração, visitas aos enfermos, visita a casa de detenção depois de um tempo, quando eles vão para o Rio de Janeiro, começa esse trabalho inédito, né? Que é a visita na casa de detenção, com cultos e ensino bíblico. Ela sempre está acompanhando o esposo. E eu sempre faço essa pergunta, né? Qual é o trabalho da mulher na Igreja de Cristo? Mas, primeiramente, o que é uma esposa para o seu esposo na obra do Senhor? Ela é a adjuntora, não só na obra do Senhor, na vida do esposo, né? E tem uma visão aqui que uma irmã fez para ela, que eu achei muito, muito bonito, quando ela fala que foi uma visão que ela recebeu do Senhor. E essa visão vai falar do casal, né? Vai falar tanto de Frida quanto do pastor. E foi uma irmã que teve essa visão, e ela fala assim para ela, na página 68. Nesse tempo, uma irmã teve uma visão. Ela viu como Vingre estava ajuntando frutas maduras num grande pomar, e também viu Frida no canto do pomar, trabalhando com uma bomba de água, que estava regando todas as árvores, né? O papel de adjuntora. Vai ter algumas partes aqui no livro que vai falar como era a vida familiar do casal, né? Então, que o pastor ajudava, né, Frida nos afazeres domésticos. Tinha dias que ela precisava fazer a nota no jornal e ele levava as crianças para passear, né? É muito bonito esses relatos, tá? Porém, é uma vida sofrida, com muitos desafios, em nome da obra, né? Em nome do Evangelho, tá? E é um casal assim que eles não param. Ficam 22 anos. Gunnar fica 22 anos no Brasil como missionário, Frida fica 16 anos. E foram assim anos árduos, né? Você vê assim muito empenho, muito trabalho, né? Muitos desafios. Então, nessa descrição cronológica dos fatos também, a gente vai ter algumas convenções, certo? A gente vai ter ali alguns projetos sendo idealizados, a gente vai ver o crescimento da igreja no Brasil, né? A gente sabe que muitos missionários foram enviados da Suécia para o Brasil, e aí começa a plantação de igrejas, né? A plantação das Assembleias de Deus, né? A gente vai ver ali novos membros. Mas, assim, é um trabalho árduo, tá? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, muito pelo contrário, tá? Então, vai ter bastante trabalho para fazer, e esse casal ele cumpre a sua missão muito bem. Frida, ela já é acostumada com um cenário onde as mulheres, elas estão ali à frente de vários trabalhos na igreja, né? Inclusive, ela vai fazer algumas notas de jornal a respeito do trabalho da mulher, né, na obra do Senhor. Ela vai sempre estar falando da doutrina do Espírito Santo, vai estar falando do batismo com o Espírito Santo. Então, ela é uma ensinadora da Bíblia. Então, tem uma parte que fala que ela amava, né, pregar a palavra de Deus.
Então você vê que realmente tem essa paixão, né, pela obra do Senhor. Eu costumo dizer que assim, o livro ele não é um conto de fadas. Tá? A história de Frida Wingre e do seu esposo, o pastor Gunnar Wingre, não é um conto de fadas. É um casal que foi temente ao Senhor, que trabalhou arduamente na obra. Chega um determinado momento, eles vão perder uma filhinha. Gunnar, então, vai retornar para o seu país de origem, junto com a sua família. Então, vai entregar a direção das Assembleias de Deus para os missionários que estão no Brasil. E eles vão partir de volta, né, para a sua terra natal. E é nesse momento que o pastor vai adoecer gravemente. Tá? Então, vai ser alguns anos ali de sofrimento, né? Frida vai cuidar do seu esposo, mas a gente vê assim muito avivamento espiritual neste momento, né? De tristeza, de dor, tá? Nos últimos capítulos a gente já vai estar presenciando isso. E inclusive tem uma visão que uma irmã fala nesse momento, né, que o pastor já está perdendo as suas forças. Uma irmã vai dizer assim, aqui é no capítulo 20, tá? 1932 a 1933, essa irmã vai dizer assim, ó: no entanto, uma irmã sueca teve uma visão quando estava orando por Wingre. O Senhor mostrou-lhe que os dias do seu servo na terra estavam terminados. Nesta visão, ela o viu rodeado de grande quantidade de cestos, todos cheios de frutas maduras. Então ela compreendeu que o trabalho de Wingre havia terminado, pois todos os cestos estavam cheios. Na verdade, Wingre havia trabalhado muito na vinha do Senhor. O seu físico não era forte e as suas forças se haviam esgotado. Olha que palavra, né? Aqui no momento, os últimos dias, né, do pastor Gunnar. E claro, a perca da filha e do esposo ocorre num período inferior a 1 ano. Então isso vai mexer com o emocional de Frida. Frida, inclusive, ela vai querer voltar para o Brasil para continuar fazendo missões, mas ela não tem a autorização. Então ela fica na Suécia. Só que assim ela vai adoecer. Então ela vai ter um câncer, ela vai ter úlcera de estômago, ela vai passar assim por muitas aflições, ela vai precisar ser internada assim, num hospital que era um sanatório. Vai ter altas, mas vai ter internações. Os filhos vão cuidar dela nesse período. Então vai se passar ali aproximadamente uns 6 anos, tá? Que é mais ou menos uns 6 anos nesse período, né, de angústia, desse sofrimento, dessa enfermidade. Tem uns pontos aqui que diz que ela nesse período vomitava sangue. Os filhos tentavam manter a mãe o mais confortável possível. E ela vai ser recolhida aos 49 anos de idade. Pois é, tá? Então fica aqui a dica. Vai ter muitas discussões também nesse período todo. Então tá tudo aqui muito bem relatado, tá muito bem documentado. Fica a dica, Frida Wingre, uma biografia, tá, do autor Isael de Araújo. Pela editora CPAD. Espero que tenha sido bênção para você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.